E por falar em conhecimentos ampliados, hoje nós vamos falar sobre conhecimento oculto, Jesus, civilizações antigas e alça do tempo. Eu sei que é muita informação, eu sei que são muitos tópicos, mas esses tópicos se entrelaçam entre si. E o nosso convidado de hoje é o nosso querido Marcos Vanhó. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite a todos do canal. E para quem estiver posteriormente assistindo na linha do tempo, boa madrugada, bom dia, boa tarde. É isso aí, é uma satisfação tê-lo aqui. A gente vai agregando pessoas, vai agregando conhecimentos, vai agregando indicações, e o Marcos foi muito bem indicado aí para poder discorrer sobre esse assunto que é um tanto quanto amplo, né? Mas hoje nós vamos procurar aí trazer isso de uma forma sintetizada para o pessoal. Bosque Sagrado, muito boa noite. Diego Roque, que falamos aqui, muito boa noite. Wanda Fonseca, muito boa noite, paz e luz, a gratidão é nossa aí por você estar aqui. E Ana Carlucci, muito boa noite aí também. Estamos aí sintonizados e preparados para o que vem aí. Vamos lá então, meu amigo, vamos começar falando sobre esse conhecimento oculto que envolve Jesus, né, que envolve todas as épocas da humanidade. O que, para quem é leigo no assunto, né, o que seria esse oculto? A gente fala de oculto, na realidade, quando você tem interesse de buscar algum conhecimento, você vai buscar de leitura, a gente busca pela leitura, cursos e tudo mais. Jesus foi um tópico, para mim, que ele se encaixou muito na minha infância, né? Aquele assunto de que parece que todo mundo nasce com clarividência. E a criança começa a observar os amiguinhos, começa a observar relações que os pais não observam. Então, ela aprende a ignorar, porque os mais velhos também ignoram. Então, hoje em dia, a gente conversa com algumas pessoas que, se a criança, se o filho estiver vendo alguma coisa, não para falar, é besteira, não existe. Tentar entrar para incentivar, até esse mundo lúdico, que ela não está viajando, pode estar vendo alguma coisa muito interessante. Com o passar do tempo, você está na sua casa, você criança, aí você começa a ver, tem um rapaz ali, eu estou vendo alguém lá, sua mãe fala, não tem ninguém. Aí você começa, é um jeito de fechar a clarividência. E a gente vai tendo os problemas e a gente vai fechando, infelizmente, naturalmente, na vida espiritual. E a gente tem que rebuscar, né? Então, assim, quando eu estou falando isso porque o meu primeiro contato, meu pai, ateu, veio da Espanha, depois da revolução que teve do Franco lá, mataram um monte de gente, e alguns espanhóis também, com muita gente da Europa veio para cá. Então ele veio, tinha a parte católica forte lá, mas ele veio desacreditado, como muitos vieram desacreditado por tudo que aconteceu, perder família, ele perdeu o pai dele assassinado pelos próprios militares, colocaram quem não andava junto era assassinado. Enfim, ele veio com essa noção. Então ele lia muito. Meu pai pesquisava muito. Então eu aprendi muito isso de ler e pesquisar com ele de uma maneira já que eu não tinha, minha mãe católica, mas não daquela que não ia na igreja nem nada. Só que eu começava a ver coisas e falava para ele, só que desde cedo eu fui me tocando que só eu via, né? Então era Harry Potter, eu olhava os quadros se mexendo. Depois quando apareceu eu falei, caramba, eu vi os quadros e eu falava, mas eu não entendi o que era. Então, teve algumas coisas que me pressionaram na infância. Primeiro, observação anômala de objetos no céu. Eu olhava muito no céu, porque eu sempre fui muito ligado ao espaço, sem saber por quê. Então, sair à noite, aquela história de sair à noite, ficar olhando de madrugada escondido, ficar olhando o céu, ter algo que me atraía nas estrelas e tudo mais. Mas quando eu via, não era a hora que eu estava olhando, era nos momentos mais fora do comum, né? Uma passagem rápida. Na minha casa tinha uma varanda, né, que hoje está uma cozinha. Eu saí, eu vi um objeto de frente, ele era esférico e tinha várias luzes, uma ligada na outra. Eu devia ter, assim, eu devia ter de 8 a 9 anos, que eu me lembro mais ou menos. E eu saí fora para minha mãe, tem um negócio ali, amarelo, tá parado, e tem um monte de luzinha. Então era um círculo com um monte de luz, e ele tá parado, assim, de frente, assim, para a sacada, para os fundos da casa. Não é nada. Tá vendo? Vai podando, Não é não é nada. nada.
Aí eu falei, bom, se não é nada, o nada vai desaparecer, porque o nada desaparece. Fiquei um tempo no fundo da casa, onde tinha sala, voltei andando até lá, olhei o negócio lá de novo. Falei, cara, tá aí ainda. E com essa noção, né? Tipo assim, poxa, eu era criança, mas eu sabia que balão, eu tinha noção que era balão, avião, só que estava parado lá, e há minutos, eu fiquei uns 15 minutos. Quando eu voltei, eu falei, vem aqui, porque tá lá parado. Aí ela saiu, ela olhou assim, isso daí é o seguinte, porque ela era de Tambaú e Porto Ferreira, as cidades do interior. Coincidentemente, Porto Ferreira foi um dos primeiros registros ufológicos no Brasil, é de Porto Ferreira. Aí ela me conta que ela viu algumas coisas lá em Porto Ferreira, muito interessante. Ela falou, isso daí eu sei como é, eles pegam vários balãozinhos, olha só, né, se é criatividade ou não. Eles colocam um arame, gruda um balãozinho no outro e o balão sobe todos os balãozinhos junto. Isso daí é os balãozinhos. Falei, tá, se é balãozinho vai subir. Ele vai mudar. Eu entrei, fiquei na TV, não lembro se era 7, 8 horas da noite. Voltei, falei, agora se for balão não tá lá. Pô, o negócio tava lá ainda, cara. Aí não chamei, não falei nada. Então, assim, esses tipos de observação já me assistiam muito. Já me pegavam, né? Isso, as catalepsias projetivas, que eu acordava de noite e ia dormir e já acordava fora do corpo, só que eu não conseguia me mexer, só que eu ouvia tudo e via tudo, e não conseguia me mexer. Então, o que eu achava? Que algum espírito, por causa do que a gente via na TV, um diabão me segurando. Cara, sofri muito. Tipo assim, eu acordava, eu entrava na escola às 7 horas da manhã, era um quarteirão da minha casa, ali na Água Rasa. Era um quarteirão. Meu, eu não conseguia acompanhar, porque eu ficava acordado a noite inteira, voltando em catalepsia. Ficava em catalepsia, acordava. Quando eu pegava no sono, eu sonhava um sonho. Acordava. Aí, caramba, esse sonho. Dormia o mesmo sonho, direto. Aí eu lembro de ficar sentado e falar, meu, não vai dar. Dormia, vinha o mesmo sonho. Então, tipo assim, eu era assistido por entidades e tudo mais. Eu tinha uma sensibilidade já mais aflorada. Então, esses acontecimentos, eles deram um norte de medo para mim, porque eu fiquei com receio, não sabia o que era, e no fundo, esse negócio de que é esses negócios que eu vejo direto, ao ponto do pessoal da rua saber e em casa me acordar, tem um negócio aqui estranho. Aí eu ia lá, todo dia tá aparecendo um negócio estranho, até que um dia eles foram lá, eu saí, eu chamei meu pai, que era ateu, eu falei, estão falando que tem um negócio, eles queriam me mostrar. Quando eu fui, tinha um objeto em frente de casa, com um brilho assim, fazendo um monte que não era avião, não era nada. E meu pai olhou e falou, estranho. Aí depois eu falava, e aí, aquilo lá era, né? Não era, não sei o que era, mas não era. Então, sabe, aquele tipo de negação. Por que eu tô falando isso? Quando eu sentava do lado dele, à noite, eu sentava no sofá, ele sentava do meu lado, eu olhava para a parede, eu via a foto do Santo Sudário, em negativo na parede. Só que eu não sabia o que era Jesus, muito, eu não sabia o que era muito, porque eu sabia de TV, de coisa, mas eu não tinha noção, não sabia nem que era o Santo Sudário. Eu fui saber que era o Santo Sudário depois, porque eu via a mesma imagem em negativo. Alguém plasmava. Porque eu via, eu falava, de novo, caramba, eu via. E sombreado, você via? Sombreado. Eu ficava, o sofá ele era de lado, assim, e a parede era aqui. E o meu pai ficava aqui, eu ficava com ele, eu ficava, ou às vezes minha mãe, e eu ficava vendo ela ali, eu falava, caramba, meu. E direitinho, assim, direitinho. Pô, eu acho que era igual os quadros. Já tinha amigo astrofísico que, tipo, né, eu não sei o que eu falei, você vai despertar para isso de qualquer jeito. Eu acho que era isso. Até que um dia eu falei pro meu pai, porque eu achava que ele via. E eu achava que ele ignorava como eu ignorava. Falava, tá lá, não vou ficar falando. Falei, que é aquilo que aparece? Por que o rosto daquele Jesus aparece? Ele falou, que rosto, Marcos? Eu falei assim, a cara que aparece aqui toda noite, ele falou assim, que cara? Quando ele falou assim, eu já falei, puta, ferrou. Que cara? Eu falei, o rosto que aparece aqui do lado, que rosto? Aí eu falei, meu, não, só eu tô. Aí eu me toquei que só eu tava vendo. Eu nada. Não, nada. Aí, isso, depois, com o tempo, fui parando de ver. Só que. Foi se blindando, mano. Exatamente. Então, assim, e o problema era as catalepsias, porque, cara, eu sofria demais à noite. Era a voz, era a cara falando. Eu assistia Fantástico. Fantástico era o mundo do terror. Tinha casos ali paranormal que eu já dormia achando que ia pegar em mim. Poltergeist, né? Uma par de coisa. E assim, e as catalepsias que eu tinha, os movimentos que eu tinha, eram muito intensos. Tipo basquete. De sentir a cama mexer embaixo. E eram processos normais do desprendimento do corpo.
Só que, cara, eu via, era arremessado para fora do corpo, só que não saía do meu quarto. Eu era, às vezes, arremessado e não saía. Só que, assim, teve um dia que eu estava no quarto da minha mãe e eles estavam lá na Copa, que era um pouco longe. Eu entrei em catalepsia, só que daí eu já tinha uns 16 anos. Eu entrei em catalepsia e comecei a escutar ela conversando com meu pai. Só que, assim, eu estava 1, 2, 3, 4 cômodos, que minha casa é bem comprida. Não dava, com as portas fechadas. Só que eu escutava direitinho o que eles falavam. Direitinho. E eu voltando, entrando em catalepsia, eu falei, eu vou ficar para escutar, porque quando eu voltava pro corpo, eu não escutava eles falando. Aí entrava em catalepsia, só que eu era tarde que eu fui deitar um pouco, que eu estudava de manhã. Aí eu peguei, quando eu acordei, eu fui falar para ela, eu falei assim, olha, eu vi, vocês ouviram, você não viu nada. Eu falei, então, você estava falando, e eu descrevi o que eles estavam falando. Porque quando você entra em catalepsia, você não ouve com o ouvido, né? Você tem uma relação não local com quem está perto de você. Então já tinha uma ligação espiritual, era como se eu ouvia. Né? Inclusive, abrindo um pouco de polêmica, para mim, a clareaudiência, ela não está relacionada ao chakra laríngeo, como eu vejo muita gente falar. A clareaudiência, ela está relacionada ao chakra frontal. Né? Outro dia eu estava até conversando com o Wagner, eu falei, não, a gente... O chakra, lógico, aprendi tudo que o chakra que está relacionado à criatividade, ele tem um padrão também de segurar a parte do prana para não subir para a parte da parte mais sutil daquele prana que tem aqui, se não me engano é samana, upana, udana, de PPB a gente sabe, mas eu tenho anotado, né? Algo que eu, né? E quando você tem um amigo meu, por exemplo, o Paulo Cerebro, amigo meu de infância, que ele tem hoje, tem um centro de Umbanda, que a gente vai lá de 15 em 15 dias, e abriu a clarividência dele assim também. Ele começou escutando. Começou escutando uma pombogira que é que nem uma mãe para nós, a Maria Mulambo, e falou, Marcos, ela tá falando comigo. Ele não via, ela tá falando comigo. Isso gera um indício de abrir a clarividência. Porque o padrão de clarividência, ele tá relacionado com um padrão de informação que chega em pacote, não é ninguém falando. Então você não precisa do ouvido. É o mesmo padrão que vem pelo olhar, que você traduz como olhar, mas é um assunto... Não, até porque o sensorial pega aqui, cara. O sensorial, não precisa nem ser o auditivo. O sensorial, se você fica meio bagunçado aqui no ouvido, né, cara? Exatamente. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo tá aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.